que você pensa de você mesmo? O que você pensa da igreja? O que você pensa da sua igreja? O que outras pessoas pensam de nós? O que Jesus pensa de nós? Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, assim diz a palavra de Deus. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar em que você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas coisas. Queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que faz o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, a palavra é tua, teu é o poder e a ti seja toda a glória. Que o teu Espírito Santo ministre a cada um aqui como nós precisamos. Dá uma porção da tua palavra, de tantas coisas que nós vamos olhar aqui, dê algo especial para cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o terceiro episódio da série de mensagens nas cartas para as igrejas da Ásia aqui em Apocalipse. Nós estamos ouvindo o que Jesus pensa de nós. No primeiro episódio, nós vimos sobre a carta para Éfeso, sobre o amor, que o amor ele é maior que o trabalho árduo, ele é maior que a resistência e maior que o conhecimento. No segundo episódio, nós olhamos para a carta da igreja de Esmirna e vimos sobre a fidelidade. Vimos que o sofrimento é real, mas conhecendo a Jesus e confiando em suas promessas, vamos perseverar e vencer. A carta de hoje é para a igreja em Pérgamo. Versículo 12, escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Eu sempre contextualizo, irmãos, para vocês aqui um pouco sobre a cidade que está recebendo essa carta. É muito importante, pode até parecer informações desnecessárias e secundárias, e talvez você esqueça delas, mas é importante hoje você entender o contexto em que está recebendo essa carta, para que esse conteúdo faça sentido, como fez sentido para o ouvinte original, e que ele faça sentido para nós. Por isso nós temos que entender, são informações importantes para a gente compreender o teor das palavras de Jesus. E entre diversas características que nós poderíamos falar sobre a igreja, a cidade de Pérgamo, eu quero destacar 3 para a gente entender. Ela era famosa por ser uma cidade muito relevante como ensino e cultura. Uma cidade que se orgulhava da sua biblioteca grandiosa, com mais de 200 mil exemplares escritos manualmente. E eles só perdiam para a biblioteca de Alexandria, né, no Egito. Essa biblioteca lá, que soube dessa competição, os caras estão querendo ter uma biblioteca maior que nós. Cortaram o fornecimento de papiro. E aí eles já tinha desenvolvido, né, o pergaminho, mas eles começaram a utilizar e desenvolver o processo de produção do pergaminho e continuar escrevendo, até em melhor durabilidade a biblioteca deles. E eles eram muito orgulhosos desse conhecimento todo. Mas essa crendice mitológica que se misturava com a ciência e os estudos desenvolvidos. A cidade, ela era repleta de deuses. A gente sempre fala isso, né? Toda cidade era repleta de deuses e templos. E essas cidades tinham, sim, também muitos templos para cada um dos deuses ali. E tinha um templo dedicado a um homem chamado Esculápio, ou Asclépio, o deus da cura. Eu fiquei de mostrar aqui. Peraí. Vai passar aí, será? Logo vai mostrar. A qualquer momento nesse instante. Ali.
o Deus da cura. Alguns já identificaram, né? As pessoas vinham até esse lugar para procurar um Deus salvador, que salvava as pessoas, que curava. O Deus das serpentes. E ele tinha serpentes que curavam as pessoas. As pessoas vinham de diversos lugares do mundo procurando curas e salvação para a sua vida física com esse falso Deus. Segundo alguns registros, no templo de Esculápio haviam cobras não venenosas espalhadas pelo templo. E as pessoas se deitavam no chão esperando que essas cobras tocassem nelas para elas serem curadas. E era o Deus agindo por meio da cura das serpentes. Assim, estima-se que a partir desse centro, eles criaram mais de 200 templos para Esculápio naquela região toda. E ele começou a fazer uma escola ali. Uma escola sobre cura, uma escola sobre ciência. Então eles formavam sacerdotes ali. E foi a primeira escola de medicina do mundo. Os doutores aí já devem saber disso, muito provavelmente, né? O símbolo da medicina ainda é o bastão de Asclépio ou de Esculápio, ali com a sua serpente e esse bastão. Porque eles iam curar as pessoas, acreditavam nisso. E ali era o centro disso. Ciência, cultura, entendimento, milagres. Ali também, o terceiro fator, tinha o templo mais antigo de adoração ao imperador. Semana passada eu falei que em Esmirna tinha um templo para Roma e o templo para o imperador. Mas Pérgamo foi a primeira cidade a construir um templo para o imperador. Eles já eram defensores do culto ao imperador antes mesmo de ser obrigatório para todos os cidadãos debaixo de Roma. Então, cultura, conhecimento, deuses diversos, confusões imorais nessas religiões, adoração ao império. Tanta coisa ali. Como diz John Stott, a questão ali em Pérgamo, para aquela população, não era uma luta entre o bem e o mal, mas entre a verdade e o erro. Era uma questão já de sabedoria e conhecimento. Era mais elevado. Se achavam mais elevados. Por isso que no versículo 13, Jesus diz: eu sei o lugar onde você está, a cidade onde está o trono de Satanás, o lugar de habitação de Satanás. Isso não quer dizer que Satanás governava geograficamente a partir de um trono lá em Pérgamo, mandando demoninhos para outros lugares e lá era o trono dele, físico. Não é isso. Não é isso que está dizendo. Mas é essa associação falsa a um Deus que salvava, Deus que salva, Deus que traz cura, a um Deus que era uma serpente. Lembra que o símbolo da serpente ele é tratado muitas vezes como o próprio Satanás. Em Gênesis a gente vê isso, em 1 Coríntios Paulo usa isso para a igreja, o próprio Apocalipse usa isso, usa a figura da serpente como a astúcia de Satanás. Então, a forte adoração ao imperador que se opunhava aos cristãos por adorarem a Jesus e recusarem a adoração. Eles perturbavam, perseguiam os cristãos, como já foi falado. E a exaltação e supervalorização do conhecimento. Nós temos bibliotecas, o orgulho do conhecimento. É isso tudo. Formava um sistema maligno, um sistema perverso, mentiroso e destrutivo, do jeito que o diabo gosta. Pérgamo deixa a festa do jeito que o diabo gosta. Ciência, conhecimento em si, é claro que são coisas boas. Saber das coisas. Mas Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor é que fortalece. Não quer dizer que a gente não deva buscar o conhecimento, mas o conhecimento por si tende a nos enrijecer como vaidosos e orgulhosos. Mas qual a situação daquela igreja ali? Eles sofriam as pressões de uma sociedade pagã. Cheio de gente orgulhosa, cheio de gente vaidosa. Imagine uma sociedade orgulhosa do seu conhecimento, da sua biblioteca, da sua cultura, de ser o centro da medicina mundial. E surge um povinho lá que manuseava somente os escritos dos judeus e seguia os ensinamentos de um homem que foi crucificado, um judeuzinho. E eles não queriam usufruir da nossa biblioteca. E esse povo, que em vez de frequentar e prestigiar os inúmeros templos que nós temos na cidade, eles não têm templo. Pelo contrário, eles dizem que eles são templo e habitação do Deus deles. Que isso? Ao invés de respeitar o Deus salvador da cura, o Deus das serpentes, eles falavam que Jesus era o médico dos médicos, que veio para os doentes. Como assim? Esse povinho não merece viver em Pérgamo. Pensava aquela cidade. Aqueles cristãos viviam a pressão social. Eles sofriam, assim como os irmãos lá de Esmirna, também perseguição da espada, do fogo.
E Jesus sabia de tudo isso, dessa pressão. Por isso que ele começa dizendo: eu conheço o lugar onde você está. Isso já foi. Eu conheço o lugar onde você vive. Ainda assim, eles foram firmes. E Jesus aprova a firmeza e lealdade deles. Você permaneceu leal ao meu nome. Você se recusou a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem. Nós não temos nenhum conteúdo bíblico que vai falar sobre esse Antipas, a não ser o que está aqui. Mas os registros dos primeiros séculos vão contar que esse homem foi condenado à morte por se negar a queimar incenso para César, porque ele era um seguidor de Jesus Cristo somente, e ele foi cozido num touro de bronze, até a morte. Colocado num touro de bronze para morrer cozido. O diabo tentou enfraquecer aquela igreja através da espada e do fogo, com o imperador obrigando a adoração a ele, renúncia da fé em Jesus. Mas aquela igreja estava resistindo aos ataques de Satanás. Estava firme, não estava negando a Jesus. E se fortalecia cada vez mais, crescendo até mesmo em número. Parece que quanto mais mata, mais gente aparece, esses crentes. E eles estavam crescendo. Mas então o diabo muda a estratégia. Ele não age somente como um monstro devorador, destruidor. Mas ele age como uma serpente. Astuto, enganador. Entra na igreja e ataca no campo das ideias. E começa a mexer na mente daquele povo. E é por isso que Jesus traz um alerta de reprovação. Uma queixa. Jesus diz, versículo 14. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Jesus não diz quantas. Diz algumas. O que parece ser pouco. É algumas. Eu tenho pouca coisa para falar de vocês. Mas essas poucas coisas não é porque são poucas que não são importantes. São poucas coisas, mas elas são importantes e eu vou falar. Elas precisam ser tratadas, não são insignificantes. Mesmo sendo pouco em quantidade, era um problema grave. E a falta de resistência a um ensino falso leva a uma conduta falsa. Quando você deixa o ensino falso moldar o teu pensamento, a sua conduta também vai ser moldada por aquilo que você crê. Errôneo, de maneira errônea e danosa. Por isso Jesus diz, você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele instigou-os a comer alimentos oferecidos a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas. Nós já falamos dos nicolaítas da primeira mensagem. Eles eram permissivos, tudo pode. O que importa agora é a experiência, é a emoção. Eu acho que eles tinham o dedinho lá, estavam começando a inventar worship lá. Os guris vão ficar bravos comigo. Agora nós podemos ver que a experiência dele é semelhante à de Balaão. Quando Jesus compara aqui, ele não está criando dois grupos, ele fala que é semelhante, é igual ali. Para a gente entender a essência dessa comparação com Balaão, nós temos que lembrar da história de Balaão. Então, brevemente, para a gente lembrar, Balaão, ele era um profeta de Deus. Está lá no Antigo Testamento, em Números, capítulo 22 ao 25. E Balaão, ele estava lá na dele, e um rei chamado Balaque chama ele para profetizar maldições contra o povo de Deus. Tu é um homem de Deus, o que tu fala acontece, porque Deus usa a tua vida. Eu quero que você fale coisas ruins para esse povo, para eles se darem mal. E Balaão diz, não vai dar certo isso aí. Eu só falo o que Deus quer, não o que os outros querem. E se eu abrir minha boca, não vai sair o que tu quer. Não, mas vamos lá, tenta. E ele tentou 3 vezes. E cada vez que ele abria a boca, Deus transformava aquela maldição em bênção. E o povo era abençoado. Porque Deus queria bênçãos para aquele povo. Então, não dá certo. Isso não acontece. Isso nos ensina também, irmãos, aqui brevemente, que aquele povo a quem Deus abençoa e cuida não pode ser tocado por maldição. O povo de Deus, cuidado por Deus, não pode ser tocado por maldição nenhuma se Deus não permitir. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Não precisa ter medo de macumba, não precisa ter medo de más energias na sua casa, não precisa ter medo de sexta-feira 13, de gato preto, de passar embaixo de escada. Crendices mundanas às quais um filho de Deus não se apega.
Liberte-se disso. Nada pode te tocar sem a permissão de Deus. E voltando para Balaão, então. Balaão, ele se corrompeu. Ele prostituiu o seu dom ao tentar fazer isso. Claro, porque Balaque ofereceu dinheiro para ele. E ele queria desfrutar de dinheiro. Ele olhava só para o aqui e agora. Desrespeitou Deus e tentou fazer aquilo que Balaque quis. Porque ele só queria era ficar rico e curtir a vida terrena. Não queria saber de Deus. E nós podemos compreender melhor essa narrativa de Números por causa desse texto que Jesus revelou aqui. Lá não está claro qual que foi essa motivação. Em 2 Pedro 2,15 e Judas 1,11 vai dizer que ele aceitou dinheiro. Que ele fez isso, como que ele fez? O texto lá você vai ver o que ele aconteceu, se você quiser estudar mais. Balaão foi astuto como a serpente. E ele sabia que não podia amaldiçoar aquele povo. Mas ele sabia como fazer o povo de Deus sofrer. Em outras palavras, ele diz para o rei, faz amizade com aquele povo, rei Balaque. Vai lá fazer amizade com eles, convide-os para os seus banquetes, coloque mulheres na jogada, bota sacerdotisas, mulheres sensuais nessa parada, leve o povo a pecar, e eles vão se afastar de Deus, e Deus vai agir contra eles. Essa foi a sagacidade de Balaão. E os israelitas caíram na armadilha, se envolveram com o inimigo e com as inimigas. Ignoraram e ofenderam a Deus. E isso levou à morte de mais de 24 mil homens ali do povo de Deus. Balaão deu a estratégia. Mas quem se entregou a um banquete, quem se entregou à sedução, quem decidiu se misturar com o mundo inimigo, foi o próprio povo. Quem trouxe maldição foi o pecado do povo, e não um fator externo. Aquela história, né, que o diabo faz a tampa na panela, ou ao contrário, é por aí. Ah, mas é só um jantar com os amigos, é só uma festinha, nada a ver. Né? Começa os nada a ver. O diabo consegue mais contra o povo de Deus quando seduz, e o povo cai na tentação. Qual a aplicação daquele episódio do povo do Egito, de Israel, com Balaão, para a igreja de Pérgamo? O que Jesus traz aquela ilustração para aquela igreja? Alguns daquela cidade também diziam que não tinha nada de errado ter relações amigáveis com Roma. Não tem problema você ir lá queimar um incenso e participar de uns banquetes com o pessoal, os outros deuses. Não, nada a ver. Peraí, não é bem assim. Esse negócio de seguir Jesus, de santidade, vocês estão exagerando. Gente de dentro da igreja. Começando a inflamar, da mesma forma como a Balaão inflamou. E eles começavam a declarar, não dá nada. E aí você vai nas mesmas festas que o resto da cidade vai. Porque Jesus não quer te fazer um cara careta. Você tem que ser um cara legal para a sociedade. Esse negócio de devoção, de consagração. Não, calma lá, não é bem assim. Nada a ver. Nós acreditamos em Jesus, diziam aqueles falsos mestres. Mas nós usamos o nosso corpo do jeito que a gente quer. Eu acredito em Jesus. Eu não vou negar. Mas eu uso o corpo do jeito que eu quero. Eu acredito em Jesus. Mas eu uso o meu dinheiro do jeito que eu quero. Eu acredito em Jesus. Mas eu bebo e como do jeito que eu quiser. Jesus não tem nada a ver com como eu me alimento. Como eu lido com a bebida. E a gente gosta de falar da bebida, né? Mas não gosta de falar da comida. Como eu lido com a comida também. Acreditamos isso. Eu vou em tudo que é lugar, pois não tem nada a ver, diziam eles. Cuidado, diz Jesus para aquela igreja. Cuidado, diz Jesus para mim e para você hoje aqui. Cuidado. O diabo consegue mais contra o povo de Deus quando ele te seduz. E você decide flertar. Decide testar. Flertar com os padrões da cultura vigente. Porque aquele povo estava aproximando a igreja ao padrão da cultura da época. Aquilo que aquela cidade estava vivendo, estava entrando na igreja. E é isso que o diabo tenta fazer. Se a gente não consegue tirar esse povinho do mundo, então vamos colocar o mundo dentro deles. Aí eles vão perder a força. E aí você começa a flertar com essa cultura e não começa a ter diferença mais na forma que você lida com o seu trabalho do que o resto dessa cidade pagã. Você não tem diferença nenhuma como você lida com o trabalho do que o resto do povo que não é de Deus. Já não há distinção entre você e o mundo na forma que você lida com o descanso.
Jesus me ensinou a lidar com descanso. Mas o que Jesus ensinou não está certo. É que aqui nessa cidade funciona assim. Você não tem mais distinção da forma que você lida com o seu dinheiro. Não, é que lá era para aquela época, agora é diferente, porque olha só o que a gente vive. Não há distinção entre você e a tua forma de olhar para as mulheres do que o resto dos homens desse mundo. Não há diferença no seu vocabulário e o resto dos homens desse mundo. Não há mais distinção entre você e o resto do mundo na maneira de criar seus filhos. Eu vi aqui alguém falando, faz isso e faz aquilo, e você segue o padrão da cultura vigente e não da palavra de Deus. Você se torna igual a um cidadão comum desse século, um cidadão secular. Quando a gente fala coisa secular, é porque é deste século. Pateticamente seduzido e por sua vontade própria, vive como eles. Isso é mundanismo. Deus diz, chega de mundanismo na minha igreja. É isso que Jesus está falando. Nós pensamos em mundanismo, quando você pensa em mundanismo, logo você pensa num cara enchendo a cara numa festa. Esse é um mundano, mulherengo, vai na zona, enche a cara, uma mulher que trai. E a gente quer colocar regras que impeçam as pessoas de serem mundanas. Mas tem uma definição interessante que eu li essa semana sobre mundanismo. Que mundanismo é qualquer preocupação ou interesse no sistema temporal, terreno, da vida, que coloca qualquer coisa perecível antes do que é eterno. Mundanismo é você colocar as coisas desse mundo acima das coisas do que é eterno. Seus olhos, seus pensamentos, suas práticas terrenas comuns, igual ao resto do povo. Jesus diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. É aqui que o diabo está atacando. E a gente quer atacar comportamento antes de lidar com a mente. Temos que lidar com a mente. Porque se Deus mudar a nossa forma de pensar, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós vivemos nesse mundo. Estamos aqui com um propósito e uma missão. Glorificar a Deus ao desfrutar da vida com Ele e anunciar a sua mensagem com a nossa vida e com nossas palavras. Deus quer que a gente desfrute da vida com Ele. Mas nós somos tentados a ser igual a esse mundo, a buscar satisfação e realização da mesma forma que o sistema religioso ou o sistema maligno oferece. Nós distorcemos as bênçãos, nós transformamos bênçãos em ídolos. Filhos acabam se tornando ídolos para nós. Carreiras, bens, prazeres, coisas boas que Deus nos dá e nós colocamos acima do que é eterno na forma de lidar, e isso corrompe a nossa relação com o Pai. A sedução do diabo, as armadilhas para ofuscar a nossa confiança e fé na vida plena com Jesus. Ele quer roubar a sua alegria, quer roubar a sua segurança e a sua paz, e você começa a se encantar com as coisas desse mundo e começa a viver mais inseguro, mais insatisfeito, mais ansioso, mais preocupado. Tudo aquilo que Jesus quer te dar, o diabo rouba quando você começa a olhar para as coisas mundanas e a viver como esse mundo vive. E é por isso que João escreve na sua primeira carta, antes de Apocalipse, na 1 João 2, 15 a 17, não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece. Ele não diz para a gente não desfrutar. Sai do mundo, nada presta. Não, mas não amem essas coisas que o mundo oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, vai acabar, vai virar pó. E com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Isso vai acabar. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. A vida comum, no sentido de parecida, igual ao mundo, associada a ele, enfraquece a igreja.
Igrejas fracas, igrejas que se associam com o mundo, igrejas mundanas. Não precisa o cara ter os bêbados, ter os mulherengos, ter os adúlteros, mas se associam com os padrões em outras áreas e vão deixando isso entrar na sua vida e na igreja, porque a sua vida é a igreja. E sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o estilo de vida mundano, ela perde o seu poder e a sua influência espiritual. Por isso, negar a fé não é só dizer, eu nego a Jesus, mas é não se entregar para a sedução do pecado. Ou seja, não negar a fé não é simplesmente dizer, jamais vou negar a Jesus, mas é você não se entregar à sedução do pecado. E como não cair nessa armadilha? Qual é o problema de ser uma igreja assim? Jesus apresenta para essa igreja o risco de ser assim. Eu não sei se vocês perceberam na leitura do texto, ele começa, em todas as cartas aqui para essas igrejas, Jesus começa apresentando uma característica dele. E aqui ele apresenta que ele tem aquele que tem a espada afiada dos dois lados. A espada do Senhor. No versículo 16 também ele vai falar, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Espada de dois gumes. Um gume que pune o mal e outro que traz discernimento à verdade. Aquelas pessoas que estavam propagando esse falso ensino, que deixavam os irmãos se tornarem mundanos, que mistura tudo, esse tipo de gente vai sentir a espada de Cristo, do juízo de Cristo, se não se arrepender. Vão sofrer a espada do Senhor, subitamente, ele diz. Talvez não seja só no juízo final. Vão sofrer aqui também consequências. Mas a espada também tem um aspecto do combate com a verdade. A espada é a palavra de Jesus. A sua Bíblia é a espada de Deus. Nós não cremos que isso aqui é a palavra de Deus? É Jesus falando? Essa é a espada do cristão, a que sai da boca de Jesus, sai da boca porque é a palavra dele, aquilo que ele disse. Essa é a verdade. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é ela que nos torna aptos a discernir os pensamentos e propósitos do coração, quando está confuso. É a palavra de Deus, é a espada do Senhor que nos ajuda, espada que é afiada. A impressão que dá é que essa igreja de Pérgamo estava com a espada guardada. O conhecimento da palavra, o uso dessa espada, no combate daquela imoralidade dentro da igreja. Vocês estão deixando esses caras tomar conta desse mundanismo? Cadê a palavra? Cadê o combate disso? Os caras estavam ficando de boa. Porque onde a Bíblia fica guardada na bainha, onde a Bíblia fica guardada numa gaveta, onde a Bíblia fica guardada numa estante, a imoralidade cresce, a devassidão, a frieza espiritual toma conta. Essa espada vai ferir quem é mundano. Pode ferir para curar ou para eliminar. Se você viver como Balaão ensinou, misturado com o mundo inimigo, sem fazer diferença, desejando a mesma coisa que o mundo, fazendo as mesmas coisas que o mundo. Mas o que fazer se é verdade? A espada do Senhor está me mostrando que eu preciso parar de dar ouvidos a esses ensinamentos mundanos. Parar de cair na sedução de Satanás e dos seus falsos mestres. A virada, a mudança, é que a verdade e a nossa vida precisam estar alinhadas. Aquilo que você diz crer, ou que talvez você nem conhece, mas se você crer nessa palavra aqui, e está aqui para você aprender, se você crer nisso aqui, e a sua vida tem que estar alinhada. A fé cristã, a nossa fé, ela é ligada à obra de Jesus somente. É tudo sobre Jesus. Somente o que Jesus fez é que nos salva, nos redime e nos dá segurança na salvação de estar junto com o Pai. Mas essa fé não desconecta do resultado disso em minha vida. Não é uma fé somente conceitual. Ela é prática. Ela resulta em uma vida de justiça, de santidade. O Evangelho exalta e confia somente em Jesus, mas promove a santidade de Jesus em mim e em você. Esses são os resultados. A graça não é barata. Ah, tá, então eu não preciso fazer mais nada. Preciso fazer não, mas se eu creio, eu confio, essa verdade vai impactar minha vida e vai trazer mudança. Porque negar que Jesus é o Cristo é ser um mentiroso. Olha o que 1 João 2:22 diz. Quem é mentiroso?
Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tá, beleza. Primeiro, se você não acredita que Jesus é o Cristo, você está chamando ele de mentiroso porque ele diz que é o Cristo e ele é Deus. Mas você é um mentiroso. Quem nega o Pai e o Filho é um anticristo. Quem não acredita em Jesus é um anti-Jesus. É um mentiroso. É isso que o texto está falando. Ah, mas eu não nego Jesus. Eu acredito em Jesus. Amém. Olha o que João ainda diz em 1:24. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Dizer que conhece Jesus, mas não vive numa busca dos seus mandamentos, de uma intimidade, de um conhecimento dele, é ser um mentiroso, filho do diabo. Essa é a verdade revelada a nós hoje, também. Por isso que o chamado de Jesus é o arrependimento. Versículo 16, portanto arrependa-se, confesse o seu pecado. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Confesse sua frieza espiritual ao Senhor. Reconheça a sua apatia a Jesus. Reconheça que a sua espada, na verdade, a Bíblia, não tem sido usada. Nós precisamos reconhecer e eliminar esse comportamento mundano das nossas vidas e do nosso meio. E usar essa espada para que ela renove a nossa mente e o nosso comportamento seja fruto de uma mente transformada e não de uma lista de regras. E é por isso que Jesus traz hoje essa boa notícia para mim e para você. Há uma boa notícia. Arrependa-se e volte a me buscar pelo que eu sou. Jesus diz. Consagre-se. Venha experimentar. Experimentem o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Deus é rico em misericórdia, em perdão, em restauração. Busque e confie. Ele vai te regenerar, te restaurar, te fortalecer. Se você é um crente, já é um regenerado no Senhor. Mas ele vai te restaurar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus ainda nos deixa uma promessa. Ao vitorioso darei o maná escondido. Vocês lembram do maná? O maná tinha sido o alimento providenciado por Deus para sustentar o povo no deserto. Não tinha como guardar, não tinha como acumular para o dia seguinte. Você tinha que diariamente ir buscar e colher. Como é que eu vou saber se Deus vai dar amanhã? Não sabe, confia. Era só confiar. E todos os dias Deus supria em confiança. Gerou aquela dependência diária de Deus. O maná escondido representa o próprio Cristo. A provisão constante de Deus para as nossas vidas. Em sua graça. O maná escondido faz referência ao desfrute diário que é para aqueles que são fiéis. E que usam a sua vida. Usam em sua vida a espada da verdade que sai da boca de Cristo. A palavra dele, a Bíblia. Eu quero usar essa espada. Eu quero desfrutar desse maná, dessa intimidade com ele. Em Cristo há mais compreensão dos seus mistérios. Ah, mas parece muito confuso, mas venha para ele que ele vai te dando compreensão dos mistérios dele. Desse maná escondido, da alegria, de plenitude e do propósito nessa vida. Quem o busca desfruta de mais dessa misteriosa e satisfatória provisão de Deus. Como eu posso ficar satisfeito em Jesus? Esse é um mistério. É um mistério que Deus dá a conhecer àqueles que o buscam. Àqueles que são fiéis. Não somente na boca, mas na vida. Esse começa a ter uma satisfação que não depende de circunstâncias. Esse maná escondido. Esse mistério. Aquele povo em Pérgamo não precisava se sentir mal por ser excluído da sociedade. Por não ser mais convidado para os banquetes. Porque eles eram crentes. Ou rejeitados por isso. E eu e você também não podemos, não precisamos nos abater. Talvez por perder alguns vínculos sociais, por não sermos convidados para esses eventos sociais comuns desse mundo. Banquete dos ídolos. Talvez ninguém vai te fazer um convite. Ó, tenho aqui um convite para você vir adorar a Ártemis comigo. Não vai funcionar assim. Mas esses banquetes onde o ídolo é o Deus da vaidade. Onde ficam medindo poder, influência, orgulho, luxúria, ganância. Esses são os ídolos modernos dessa sociedade que tentam infiltrar-se na nossa igreja, na igreja de Jesus. Nós temos um banquete diário na presença do Rei em sua palavra, que de fato sustenta a nossa vida. Ele está preparando uma eterna celebração com ele. E isso tem a ver com a pedrinha branca que ele promete aqui. Calma lá, irmãos. O que é essa pedra branca? Fica tranquilo aí. Alguns estudiosos comentam que os romanos
tinham o costume de entregar uma pedrinhas brancas para alguns vencedores das competições atléticas. E essa pedrinha era inscrita o nome do atleta e ela era o ingresso para ele entrar numa celebração especial, um evento especial de comemoração que só entravam os vitoriosos. E Jesus está usando um elemento comum daquela época para fazer o povo associar. Eu tenho um convite especial para você, uma celebração especial comigo. Eu vou dar ao vencedor essa pedrinha, ele vai entrar comigo para celebrar. É isso que Jesus está prometendo sob esse ponto de vista, um banquete que nós podemos começar a experimentar hoje, mas que será pleno no tempo por vir. Hoje nós começamos a experimentar o maná diário, mas um dia nós vamos ter um banquete pleno e completo com o nosso Pai. É o aspecto do hoje e do daqui a pouco. Ainda não, mas vai chegar. Pedrinha branca é um símbolo da nossa admissão no céu, da festa de bodas do Cordeiro. Por isso, irmãos, a espada de Jesus vai eliminar o mundanismo da sua igreja. E aquele que usa essa espada desfruta dos privilégios eternos. Para a gente concluir, a igreja de Pérgamo enfrentou as mesmas escolhas que nós enfrentamos diariamente. Em outro contexto, em outra época, mas situações que mexem com o mesmo coração, feito do mesmo material. Essa igreja poderia se arrepender e receber bênçãos de Deus, diárias e eternas. Ou poderia continuar dura, rebelde, ignorando a advertência de Jesus e enfrentando a espada do juízo. Você não é obrigado a queimar incenso para o imperador. Nós não somos perseguidos pela espada imperial do governo, mas com toda certeza o diabo quer nos seduzir e enganar. E ele sabe que não poderá nos eliminar, por isso que ele quer colocar o mundo aqui dentro. Quer iludir você com falsos ensinos dessa cultura, fazer com que você se misture com o mundo, que não haja diferença, que você viva como alguém que não conhece Jesus, que só conhece Jesus no domingo, mas que a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta não faz diferença nenhuma aonde tu vai domingo. É isso que o diabo quer, que você ignore a presença diária de Jesus. Jesus se preocupa com um compromisso com ele, que vai refletir em santificação, em consagração. Não é para a gente estar aqui no domingo e achar que tudo segue normal lá fora. Ele se incomoda com isso. Ele quer o nosso coração. Ele tolera a nossa imaturidade por um tempo, até que a gente começa a crescer. E ele diz, chega, basta. Ou você cresce, ou você amadurece, se purifica, se consagra, me conheça e desfrute de mim, ou eu vou te ferir com a minha espada. Qual é a sedução da nossa cultura hoje? O que mais te atrai nesse mundo? O que mais consome os teus sonhos, os teus projetos, a tua atenção, a tua devoção, a tua entrega, a tua rotina, o teu tempo, os teus recursos? No que você tem investido a tua vida? Feche seus olhos, vamos orar. Peça para o Espírito Santo de Deus te sondar e trazer à luz. Eu tenho certeza que algumas coisas ele já está falando no seu coração. Mas peça para ele te dar certeza, convicção, de que não é o pastor Lucas. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus falando ao seu coração por meio desse livro eterno. É Deus querendo sondar você, purificar você. Com a espada que traz cura, não ao ferimento ainda. Por isso arrependa-se. Volte para Jesus. Volte-se para o Mestre Jesus, que é generoso em perdoar e te fazer recomeçar. Mantenha-se longe da impureza, da malícia, da ganância, da preguiça, da vaidade. Deixe a palavra da verdade, a Bíblia, te conduzir. Consagre-se. Venha desfrutar de uma porção extra do maná escondido. Venha celebrar o banquete com Jesus. Nós precisamos diariamente do alimento divino para a nossa alma, desse maná de Deus. E muitas vezes nós queremos ouvir Deus falar conosco. E a gente quer um evento sobrenatural, um show nos céus, pirotécnico. Deus, faz alguma coisa, fala comigo. Mas você não busca na palavra dele.
você não desfruta. Não há labor seu em buscar ao Senhor. Desfrute dessa oportunidade de buscar ao Senhor nesses 21 dias que nós estamos propondo. Que a espada de Jesus elimine o mundanismo do seu coração. Que a espada de Jesus elimine o mundanismo desta igreja. E que nós possamos desfrutar dos privilégios eternos, o maná, a bênção diária da presença de Jesus e a segurança eterna dessa celebração com Ele. Que isso nos mova e nos comova. Eu quero orar a palavra de Deus, que está em Efésios 1, 17 a 23. Paulo orou para aquela igreja e eu faço essas palavras aqui para nós. Deus, eu peço, Deus, a Ti, Pai glorioso, de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê sabedoria espiritual e entendimento, para que a gente cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Deus, eu oro para que o nosso coração seja iluminado, a fim de que a gente compreenda essa esperança que o Senhor dá àqueles que você chamou para uma vida rica e gloriosa, que vai desfrutar dessa herança que o Senhor dá ao teu povo santo. Pai, eu também oro para que entendamos a grandeza incomparável do poder de Deus para conosco e para que creiamos nisso, Deus. Esse é o mesmo poder que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, Jesus está muito acima de qualquer governo, autoridade, poder ou líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas como no futuro. Porque Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da sua igreja, para o nosso bem, irmãos e amigos. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Efésios 1, de 17 a 23. Que a espada de Jesus elimine o mundanismo das nossas vidas e da igreja do Senhor. E que você possa usar essa espada e desfrutar desses privilégios eternos que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Amém.